Bem, pessoal, eu sei que você teve o primeiro contato agora com receita, com despesa, essas coisas podem parecer um pouco confusas ainda, mas vamos lá, com calma. Agora vamos fazer um passo a mais para a gente diferenciar o que é despesa de passivo. Pessoal, as duas não se confundem, são coisas bem diferentes. Passivo é dívida. Você tem uma dívida, está devendo alguém, então é passivo. É ali das contas patrimoniais. Não sei se você lembra desse esquema aqui. Grupo do ativo, passivo e PL são contas patrimoniais. São o patrimônio da empresa formado por isso daqui, ó. São as coisas que a empresa tem. Já esse grupo aqui é o grupo das contas de resultado, que são formados por despesa e receita. Quando eu faço o cálculo, confronto receita com despesa, eu chego a um resultado, que pode ser lucro, se eu tiver mais receita do que despesa, ou pode ser prejuízo, se eu tiver mais despesa do que receita. Já aqui, nas contas patrimoniais, eu consigo calcular o patrimônio total da empresa. O que é diferente, porque essas contas aqui, elas são permanentes. Ao passo que essa, no final do ano, eu calculo se teve lucro ou despesa e pego esse lucro ou despesa e jogo aqui para as contas patrimoniais. Se teve lucro, vai aumentar o patrimônio líquido, se teve prejuízo, vai diminuir. Mas esse não é o foco agora. É só para você lembrar desse esquema. Isso aqui você tem que saber já na ponta do lápis. Saber que esse lado esquerdo aumenta com débito, o lado direito com crédito. Beleza. Então vamos lá, voltando para receita, para despesa e passivo. Despesa. Então, falei, passivo é dívida. Tá, e despesa? Despesa, pessoal, são os gastos que você tem aquele para gerar dinheiro, para gerar uma receita ou para manter a empresa funcionando. Como assim? Por exemplo, para manter a empresa funcionando, ó, gasto com aluguel. O aluguel ele não é um passivo, o aluguel em si. Eu vou dar um exemplo bem agora explicando melhor o aluguel. Mas o aluguel, ele é uma despesa, porque eu tenho que gastar com aluguel para manter a empresa funcionando. Salário, eu tenho que gastar com salário para funcionário para manter a empresa funcionando. Aquele exemplo da venda que eu dei para você é um exemplo que eu digo que é uma despesa para gerar dinheiro. Naquele momento, teve uma receita e uma despesa. A despesa aconteceu no momento em que você vendeu, aí você teve que tirar o item que você vendeu do teu estoque, ou seja, você gastou esse recurso, você tirou ele do estoque, você deu um fim nele, você gastou ele para poder gerar receita. Então, para gerar receita e para manter a empresa funcionando, esses são os gastos que a gente chama ele de despesa. E passivo não, passivo são as dívidas. Agora eu vou dar um exemplo aqui justamente com um aluguel, que é para você fixar melhor essa diferença. Vamos lá, aluguel. Bem, pessoal, o aluguel, eu falei, ele é uma despesa. Você tem que ter esse gasto. Se a empresa pagar aluguel, é claro. Se não pagar, ela não tem essa despesa. Ah, sempre que você vê esse nome aluguel sozinho, mas isso é aluguel que a empresa tem que receber ou que tem que pagar? Esse aqui, aluguel ruim, despesa. A empresa tem que pagar isso aqui. Se fosse aluguel bom, aquela que a empresa recebe, esse seria aluguel a receber, alguma coisa desse sentido. Mas é só aluguel, é coisa ruim. Ok, tudo bem. Então vamos lá para o aluguel. O aluguel é o seguinte, pessoal. Vamos dizer que a gente vai reconhecer que esse mês a gente tem que pagar aluguel. Esse chama o momento do reconhecimento, que eu vou lançar o aluguel como despesa mesmo. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, debito, aluguel, aluguel. Eu falei a conta de despesa. Por que eu debitei uma conta de despesa? Porque se eu debitar uma conta de despesa, o saldo dela aumenta aqui, ó. Despesa aumenta com débito. Então, eu debitei aluguel, que é uma conta de despesa, para o saldo dela aumentar. Então, vamos colocar aqui que aumentou. Então, eu aumentei minha despesa com aluguel. Beleza. Enquanto? Vamos pôr um valor aqui. Vamos pôr 50. Então, eu paguei 50 reais. Eu reconheci que eu tenho que pagar 50 reais de despesa de aluguel. Esse momento aqui, ó, isso aqui eu vou chamar de reconhecimento, aqui, essa parte aqui. Reconhecimento. Como assim reconhecimento? É o momento que você fala, realmente, eu devo isso aqui. Eu tive essa despesa. Não é que eu devo, eu tive essa despesa. Beleza. E agora? Agora você tem duas opções. Ou você paga já essa despesa, aqui você só reconheceu, você não pagou. Ou você já paga agora, ou vai pagar no momento futuro. Vamos dizer que a gente pague agora. Como é que faz? Para pagar agora essa despesa, você já sabe que você vai então creditar. O que você vai pagar em quê? Vai pagar em dinheiro? É, pagar em dinheiro. Então, vamos creditar a caixa. Vamos por aqui, a caixa.
Caixa é conta do ativo. Então, vai aumentar ou vai diminuir o caixa se eu tirar dinheiro do caixa para pagar o aluguel? Vai diminuir, né? Então, vai diminuir em 50. E esse aqui, pessoal, é o momento do pagamento. Então, aqui em cima, você reconheceu e aqui embaixo você pagou. Beleza, você faz esses dois lançamentos aqui em conjunto se você reconhecer e pagar na mesma hora. Tá, mas então, eu não quero pagar agora. Eu vou só reconhecer, só que eu vou pagar no momento futuro. Então, como é que eu faço? Então, na verdade, esse segundo movimento que eu vou te ensinar é o mais comum de se acontecer, tá? Então, colei aqui já, você faz a mesma coisa que você fez aqui em cima, você reconhece o pagamento. Vamos dizer que eu vou reconhecer, estou reconhecendo, só que eu não vou pagar agora, eu vou pagar depois. Então, você reconhece e você faz o seguinte, você vai creditar, não vou dizer que você vai colocar o seguinte, vai ter uma conta aqui que vai ser chamada de conta aluguel a pagar. Aí sim é uma conta do passivo. Porque você tá. Porque é uma dívida, porque a pagar quer dizer que eu vou pagar ainda. Então aí é uma conta do passivo. Vamos colocar ó, aluguel a pagar. É uma conta do passivo. Eu vou aumentar o saldo dessa conta aqui, ó. Vou aumentar essa dívida. No valor dos 50 ali. E aí, debitar ou creditar? Conta do passivo, para aumentar, eu aumento com crédito. Então, vamos lá. Creditar. E esse daqui é o momento. Esses dois aqui também, ó, é o momento que você está reconhecendo. Ó, e aqui embaixo você não está pagando, você também só está reconhecendo. Esses dois aqui fazem parte de um reconhecimento que você vai pagar depois. Aqui você reconheceu e pagou, aqui você reconheceu e não pagou. Basicamente é isso, reconheceu e não pagou. Você jogou a dívida para frente. Tá, tá. Aí você pergunta, tudo bem. Eu entendi que esse aqui é o momento que eu reconheci a dívida, eu tive uma despesa de aluguel. É o momento que eu reconheço que eu gastei, que eu tenho que gastar esse dinheiro. Só que o dinheiro que você vai gastar, você pagou já aqui. Aqui é outra hipótese em que você reconhece que tem a dívida, só que você vai pagar depois. Você daí usou uma conta do passivo para jogar a dívida lá. Aqui você tem uma dívida aqui, tá na tua empresa. Aqui você não tem mais dívida. Ó. Aqui você reconheceu o aluguel e já pagou, você não tem mais dívida. Aqui não, aqui você tem uma dívida. Tudo bem, vamos voltar para essa hipótese então. Eu tenho uma dívida e como é que eu faço para eu pagar essa dívida? Deu o final do mês lá e não tem mais como jogar para frente, eu tenho que pagar. E agora? Então agora é o seguinte, agora você vai fazer esse movimento aqui, você vai, vamos por aqui, ó, vai ter um débito, vai ter um crédito, né? O que vai ser débito, o que vai ser crédito? Esse aluguel a pagar aqui, ó, essa dívida, você vai ter que liquidar ela. Você vai ter que dar um fim nela. Como é que você dá fim na dívida? Se você creditou, agora você vai ter que debitar. Então vamos debitar esse aluguel a pagar. Ó. Aluguel a pagar. Conta do passivo. Agora você vai diminuir esse saldo, que você está pagando ela. E como é que diminui de saldo uma conta do passivo? Diminui com débito, por isso que você debitou. Beleza, então você debitou em R$50. Tá? E o que mais? Pô, se você está pagando agora, vai ter que pagar com dinheiro do caixa, né? Então agora você faz um movimento exatamente igual a esse aqui, ó. Agora, o momento do pagamento. O pagamento vai ser igual. Então, vamos selecionar aqui. Ó. Lá. Copia. Cola. Tá lá. Então, beleza. Mais uma vez, o que aconteceu? Nessa primeira hipótese aqui, você reconheceu o aluguel e já pagou. E nessa segunda hipótese aqui, você primeiro joga o aluguel para o final do mês, ou sei lá, para algum outro período, e depois que você paga esse aluguel que você reconheceu e jogou para frente.